Graça e paz, boa noite a todos os irmãos. Quero desde já agradecer o pastor Eliseu. Ele praticamente pregou aqui, gente. Não haveria necessidade hoje de eu fazer qualquer comentário aqui. O pastor Eliseu começou aqui já, né? Ele já chegou, já chegando aqui, né? Ele chegou chegando aqui, não teria nem necessidade de a gente fazer qualquer acréscimo àquilo que foi falado através da vida do pastor Eliseu, né? Essa vida de santidade que a graça ela traz sobre as nossas vidas, né? Eu só tenho que agradecer ao pastor Eliseu por nos dar essa oportunidade tão abençoada, gente, que é de usar o púlpito dessa igreja, púlpito santo, um púlpito que chama e traz a responsabilidade muito grande para a gente que fala da palavra de Deus. Então quero agradecer ao pastor Eliseu, essa igreja, essa casa, os irmãos que estão aqui para a gente compartilhar um pouco de Deus junto. Então quero agradecer a todos vocês também por você estar aqui. Amados, eu não quero tomar o tempo, quero ser rápido. É uma palavra bem simples, mas eu creio que é uma palavra que vai falar muito ao nosso coração. A igreja trabalhando os fundamentos básicos da fé. Eu acho tão lindo isso, gente. Isso me empolga quando eu vejo uma igreja trabalhando os fundamentos básicos da fé. Porque são os fundamentos básicos que sustentam toda a teologia bíblica de salvação, que sustenta toda a teologia bíblica da igreja e que traz uma estrutura saudável para a vida da igreja. Eu acho muito lindo. Parabéns, pastor Eliseu. Parabéns. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Deus é bom demais, gente. Deus é tremendo. Deus é bom. Deus é bom. Romanos capítulo 8. Eu vou tentar aqui em 15, 20 minutos falar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Romanos capítulo 8, do versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos aqui? Versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança da carne, e pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Eu vou ler mais uma vez porque eu quero frisar esse versículo 14. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Se herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que, lendo, o Senhor ministrou o meu coração para falar a respeito desse tema tão abrangente que é a graça. Em 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, se nós fizéssemos uma conferência de um dia, seria impossível esgotar esse assunto e zerar ele, porque é muita coisa para falar a respeito de graça. Existem vários aspectos que a gente precisa levar em consideração quando nós vamos abordar o tema graça. E, por exemplo, nós podemos olhar pelo aspecto graça e salvação, graça e igreja, graça e pecado, graça e salvação, graça e sofrimento, graça e milagre, graça e cruz. Ou seja, é um leque que se abre para a gente falar a respeito desse tema tão profundo e que é base, é pilar da nossa fé cristã. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que nós somos salvos pela graça. Agora, quando nós pegamos essa palavra graça, a etimologia da palavra, o significado da palavra, a gente começa a entender alguns princípios, para a gente começar a se aprofundar nesse universo que diz respeito à vida de graça. Primeiro, essa palavra, a etimologia, que é o carisma ou o charis, isso é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos. Só que eu lembro que quando eu era jovem, as pessoas falavam assim para mim: olha, Marcos, ô Marquinhos, ô Tuti, graça é um favor imerecido. Só que eu ficava coçando a cabeça e falava: tudo bem, é um favor imerecido, mas eu não consigo entender só com 3 ou com uma pequena frase o tamanho, a proporção, a extensão, a altura e a profundidade do que significa essa palavra. Então eu comecei a estudar, eu comecei a buscar na palavra. Falei: Senhor, eu preciso entender o que é essa graça. E eu fui entender, gente, a partir de uma ilustração, que graça, ele é um presente. Ele é um presente. É como se fosse uma caixinha. Eu vou usar a ilustração de uma caixinha, de um presente. Bom, é apenas uma ilustração, para a gente entender o que é a graça. Uma caixinha de presente, e dentro daquela caixinha de presente, ele não vem apenas um presente, mas ele vem vários presentes. Ou seja, são muitos benefícios que a graça ela proporciona, não somente para a vida daquele que não é crente, mas a vida daquele que também é cristão. Porque a graça, ela alcança o perdido, mas ela também fortalece aquele que está caminhando e peregrinando como cristão aqui na terra. Então eu entendo que essa graça, ele é o conjunto de uma obra. Eu entendo que essa graça, ele é o conjunto do todo, e não somente apenas um tema. Eu poderia chegar aqui, pastor Eliseu, e usar apenas um tema para falar a respeito de graça. Eu poderia abordar a respeito apenas da justificação. Eu poderia chegar aqui e abordar um tema apenas a respeito do Espírito Santo.
Eu poderia chegar aqui e falar a respeito só do que significa a palavra graça, mas isso ficaria muito, muito superficial. Então graça é o conjunto todo. O que é o conjunto do todo? A graça de Deus, ela está funcionando desde a eternidade. Desde quando Deus propôs no seu coração e tomou conselho com Deus Filho, Deus Espírito Santo, e disse: nós vamos salvar a humanidade. E é você quem vai, meu filho. Então a graça de Deus, ela está operando. Nós poderíamos pegar aqui a graça de Deus e tentar entender a graça de Deus a partir, antes da lei, dentro da lei e dentro da nova aliança, que é a aliança em Jesus. E a graça está operando desde Adão até Moisés. A graça está operando desde Moisés até João Batista. E a graça está operando desde Jesus até o dia em que a igreja for arrebatada. É assim como eu creio. O dia em que a igreja for levada daqui, através do Espírito Santo de Deus, e ela se encontrará com Cristo no ar. Então eu entendo que a graça de Deus, ela está operando desde o início. Em cada período de uma forma diferente, mas ela está operando. Então existe um conjunto do todo que a gente precisa entender. Mas eu escolhi, Deus falou muito ao meu coração. Quantos aqui têm mais de 30 anos de cristão? Quantos aqui? Olá, tem irmãos aqui que têm mais de 30 anos de cristão. Quem que tem mais de 20? Mais de 20. Tem irmã ali, mais de 20. Mais de 10. Mais de 5. Oh, glória. Aparecendo os irmãos aí. E quem aqui começou a caminhada cristã o ano passado? Começou a caminhada aqui o ano passado. Olha só, tem um povo aqui que já é cristão há um bom tempo, tá? Só para a gente entender, tá bom? Então, olha só, Deus colocou no meu coração para falar de algo muito importante que diz respeito à graça, que é a vida no Espírito. A graça, ela traz benefícios. O primeiro benefício que a graça traz é a salvação. A salvação, ela alcança todos aqueles que querem participar desses benefícios. A graça, ele alcança o mais vil homem. A graça alcança aquela pessoa que talvez você olharia para ela e diria assim: cara, essa pessoa, ela não tem solução. Essa pessoa não tem condições. Essa pessoa não tem como ser salva. Mas aí vem Jesus, vem o Espírito Santo e transforma a vida daquela pessoa. Ela nasce de novo, ela batiza, ela começa uma caminhada, ela escolhe uma igreja onde pertencer, uma família de fé onde pertencer, e ela vai crescendo. Então ela vai sendo regenerada pelo Espírito de Deus. Nós poderíamos abordar a graça aqui a partir de salvação, a partir de santificação e a partir de glorificação. A graça está atuando dentro de todo esse contexto, porque o benefício da graça, ele traz todo esse contexto de que nós estamos falando. Só que aqui nesse texto de Romanos capítulo 8, a graça, ela traz o benefício para todos aqueles que são salvos, que é da capacitação do Espírito para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, que a vida da carne, ela é uma vida inimiga à vontade de Deus. Mas a vida no Espírito é aquela vida que agrada a Deus. Eu acho muito bacana isso aqui, porque quando a gente começa a falar de graça, não tem como desligar a pessoa do Espírito Santo da graça. As pessoas estão usando a graça como fim. Na verdade, graça é acesso. Se nós olharmos aqui, se você pegar lá tem alguns textos que eu marquei até aqui, gente, eu quero compartilhar com vocês. Graça, ele é acesso. Se a gente pegar Efésios capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus, ela vai dizer assim: porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai por meio de um Espírito. Aqui Espírito está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Então as pessoas estão usando a graça como fim. Você já notou isso?
Então, como nós estamos vivendo no tempo da graça, e Jesus, Ele fez tudo por mim. Ele já me salvou, Ele já me resgatou, Ele já transformou a minha vida. Agora eu tenho uma vida, eu tenho uma igreja, eu tenho um lugar onde eu estou em comunhão, eu tenho um pastor que zela pela minha vida. Mas aí eu decido a viver uma vida de qualquer jeito, uma vida, sabe, sem regras, uma vida sem ser obediente à voz de Deus, sem ser obediente à voz do Espírito Santo. Isso rouba a vida de Deus de dentro de nós e nos leva para um caminho de morte. Então, para mim, graça, ele é acesso. Graça, ele não é fim. Graça, ele é um lugar onde nós acessamos. Graça é uma porta por onde nós entramos para acessar todos os benefícios que Jesus Cristo conquistou na cruz para as nossas vidas. Quando Jesus Cristo, ele disse assim: está consumado, em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, e ele expira, e ele dá aquele brado de vitória, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo, porque agora, através da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus, o acesso que estava fechado, ele está aberto para que a gente possa ter então a oportunidade de desfrutar de todos os benefícios que Jesus Cristo conquistou através da sua crucificação na cruz, para que eu pudesse viver. E um desses benefícios é ter Deus morando dentro de mim, através da pessoa do Espírito Santo. Deus, ele mora dentro de mim e dentro de você, e isso é fruto da ação da graça, é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Se a gente voltar em Gênesis, no capítulo 3, na queda do homem, quando o homem peca e ele cai, o espírito do homem, ele é desligado do Espírito de Deus. Quando Deus está formando o homem, ele vai soprar nas narinas de Adão o seu espírito, o homem se torna alma vivente. Porque o Espírito de Deus está ali dentro daquele homem. É a presença de Deus ali dentro daquele homem. É a própria essência de Deus. Quando o homem resolve a andar do seu próprio jeito, a andar em desobediência à vontade de Deus, ele aceita a proposta de Eva, come do fruto proibido, que não deveria ter comido, e eles caem no pecado. E esse pecado gera o desligamento de Adão da presença de Deus. Quando Deus ele desce no jardim para procurar Adão, ele começa a perguntar: Adão, aonde está você? E Adão ele está escondido da presença, porque o pecado ele leva a gente a se esconder da presença. Mas aí, naquele momento, aquele homem desligado da presença de Deus, Deus mesmo assim é gracioso com o homem. Veja a graça de Deus operando desde o início até o fim. Deus poderia ter expulsado Adão e Eva do jardim do Éden, sem ter cobrido a nudez deles, sem ter cobrido a vergonha deles, mas Deus já estava estabelecendo: olha, eu estou sacrificando aqui um animal, estou derramando sangue, para demonstrar para gerações vindouras, gerações futuras, que um cordeiro vai morrer, para que vocês possam ter de novo acesso à minha presença e possam desfrutar de todos os benefícios que vocês perderam lá no Éden. E aí Deus parece que está dizendo assim para a nossa geração que nós estamos vivendo aqui nos dias de hoje: olha, Adão ele perdeu o acesso, mas em Cristo agora nós temos o acesso, porque o sangue de Jesus rasga o véu. Ele é o Cordeiro de Deus que nos dá acesso
a todos esses benefícios. E isso é graça. Isso é a graça de Deus. É a graça de Deus operando. E eu acho bacana que quando nós vamos falar dessa graça de Deus que nos leva a esses benefícios, nós poderíamos pegar muitos benefícios de Deus aqui, mas não é aquele benefício que eu tomo para mim, para usar de forma orgulhosa e dizer assim: olha, eu sou melhor do que você, olha, eu sou, não é nada disso, mas é um benefício que gera o caráter de Cristo nas nossas vidas. O homem estava desligado então da presença de Deus. Passamos antes da lei, dentro da lei. A lei veio para ressaltar o pecado que havia dentro de nós. E isso, ao invés de colocar a gente em estreita intimidade com a presença de Deus ou com a pessoa de Deus, isso só nos levava a ficar mais distante. Porque ninguém dizia para mim que comer bombom era pecado, pastor Eliseu. Mas quando disseram para mim que comer bombom era pecado, eu parei de comer. E quando eu comia era pecado. E eu falei: meu Deus, miserável homem que sou. É claro que não é pecado comer bombom, tá bom, gente? Pode comer bombom. Tá bom? É só um exemplo. Mas quando alguém chegou e disse: olha, a mentira é pecado. Quando alguém disse: olha, a pornografia é pecado. Quando alguém chegou e disse para mim: olha, tudo isso aqui, o roubar é pecado. Quando alguém chegou e começou a dizer para mim: olha, isso aqui é pecado. Eu falei: meu Deus do céu, como que eu agora, nascido de novo, escolhi uma família de fé, como que eu vou vencer todas essas questões difíceis na minha vida? E é aí que nós encontramos o benefício da pessoa do Espírito Santo. É impossível falar de graça sem falar da pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a pessoa, ele é o agente da graça. É ele quem opera a graça dentro de nós. É ele quem executa a graça dentro de nós. Olha só, quando nós falamos de justificação, nós estamos falando, gente, de quitação de pena. Presta atenção nisso aqui agora. Quando nós falamos de justificação, nós estamos falando de quitação da pena. Mas quando nós falamos de santificação e regeneração, que é uma obra continuada do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós estamos falando de algo moral, de uma transformação interna, de algo que mexe com o nosso caráter, de algo que mexe com a nossa mentalidade, de algo que mexe com as nossas atitudes, de algo que mexe com os nossos prazeres, com as nossas satisfações. Então, quando eu vejo o Espírito Santo de Deus em ação, dentro da graça desse novo tempo que o Senhor estabeleceu para nós, o Espírito Santo de Deus, ele é o agente que aplica a obra da redenção dentro das nossas vidas. Era impossível a gente compreender a obra da redenção sem a pessoa do Espírito Santo nos ensinando as Sagradas Escrituras. Apesar de nós termos o pastor Eliseu ensinando a palavra de Deus aqui, apesar de nós termos teólogos, irmãos apaixonados, homens profundos da palavra de Deus, é somente naquele momento em que você abre as Escrituras e vem uma palavra rema dentro do seu coração, e ela abre os seus olhos para uma revelação, e ele aponta para você: olha, isso não me agrada, isso tira você da minha presença, isso tira você da posição de salvação, isso te tira desse lugar de graça. Somente nesse momento em que o Espírito Santo ele abre e descortina os nossos olhos através da palavra, porque o Espírito de Deus ele vai usar a palavra, é o momento em que nós recebemos essa graça transformadora na nossa vida. O fato de termos conhecimento, o fato de recitarmos a palavra de Deus, o fato de termos um conhecimento profundo das Escrituras, isso não gera transformação sem que o Espírito Santo de Deus ele venha e toque no nosso espírito e gere essa revelação. O que é essa revelação? Quando o homem estava desligado de Deus, o que passou a governar a vida do homem era a alma dele. Presta atenção nisso aqui, é muito importante a gente receber essa revelação. O que passou a governar o corpo,
o que passou a governar a mente era a alma do homem. Quando ele se desliga, o seu espírito morre dentro dele. Ele não tem mais agora como ter relação com Deus. E quando Jesus, ele morre na cruz, ele é o Cordeiro Pascal, ele é a solução para o problema do pecado do mundo. Ele é aquele que rasga o véu e nos dá acesso a esses benefícios. Quando Jesus Cristo ele vem e ele morre, e quando nós aceitamos essa obra da salvação, da justificação nas nossas vidas, nós nascemos de novo através do Espírito Santo no nosso espírito. O espírito do homem que estava morto dentro de nós, ele é reativado, ele é vivificado, para que a gente possa ter uma relação agora com o próprio Deus. Por isso que Jesus ele vai dizer assim para a mulher samaritana. A mulher samaritana ela chega para Jesus e pergunta para Jesus: ouviu, qual é o melhor lugar da adoração? Qual que é o melhor lugar para nós adorarmos? Aqui em Siquém, em Samaria, ou lá em Jerusalém, onde vocês estão, onde está o povo judeu está? E Jesus Cristo vai dizer para ela assim: olha, minha irmã, puxa, é chegada a hora. Não é nem em Siquém, não é nem aqui em Samaria, e não é nem em Jerusalém, mas é chegada a hora em que verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Porque essa adoração agora é no espírito, essa comunicação agora é no espírito. É no espírito. Então, quando nós somos vivificados no espírito, existe uma revelação de Deus que abre o nosso entendimento para a eternidade, que abre o nosso entendimento para aquilo que agrada a Deus e para aquilo que desagrada a Deus. Isso é graça. Isso é um favor que Deus nos fez, porque agora nós podemos andar na presença de Deus, sabendo aquilo que o agrada, sabendo aquilo que o desagrada, e nós podemos escolher, nós podemos tomar a decisão, porque numa coisa Deus ainda não tocou, que foi no nosso livre-arbítrio. Olha, você anda na minha presença e você tem o direito de escolher se você quer andar agradando ou se você quer andar desagradando. Então o Espírito Santo ele toca no nosso espírito. Então o primeiro efeito que eu entendo aqui, que o Espírito de Deus ele precisa, sabe, tocar no nosso espírito, é porque a gente tem uma revelação para esse tempo, para a gente entender, Senhor, como que é para nós andarmos nesse tempo, para essa geração, para que essa geração possa olhar para a nossa vida e dizer assim: ali está indo um homem de Deus, ali está indo uma mulher de Deus. E sabe que o Espírito Santo falou ao meu coração esses dias? Ah, Marcos, uma vida de santidade. Deus está me chamando para uma vida de santidade. E essa vida de santidade não é uma vida construída, sabe, pela força do nosso próprio braço. Essa vida de santidade não é uma vida construída a partir do legalismo religioso. Essa vida de santidade, ela é construída de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo de Deus. O versículo 14 de Romanos capítulo 8 vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. O Filho de Deus, ele é guiado. Não é só uma nomenclatura dizer ser filho de Deus. Não é apenas um título dizer eu sou filho de Deus. Mas é uma relação continuada. É uma relação profunda, diária, de intimidade com o Espírito, aonde ele se revela para mim através das Sagradas Escrituras. Eu amo a palavra, eu sou apaixonado por essa palavra. E quando Deus ele começa a falar dessa forma comigo, eu começo a entender, a separar algumas coisas, o que é justificação e o que é santificação. Justificação, então, ele trata a quitação da pena. A santificação, ele trata a questão moral que está dentro de nós. O que é pecado? Você já parou para se perguntar? O que é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. É tudo aquilo que nos tira da presença de Deus.
escreve lá. Aquilo que te tira da presença de Deus, será um pecado. O que tirou Adão e Eva da presença de Deus foi o fato de desobedecerem, comerem do fruto. Sabe, quando eu começo a olhar aqui, então justificação, ela trata da nossa posição, santificação da nossa questão moral. A justificação, ela fala da quitação da pena. A justificação, ela fala da quitação de algo que eu não tinha condições de pagar. A justificação, ela fala de algo que eu não tinha condições e nem dinheiro no mundo para poder pagar. Mas a santificação, essa obra de regeneração que o Espírito Santo de Deus, ele vem gerando transformação na minha vida, no meu caráter, uma vida de santidade e uma vida de ser santo, é na vida cotidiana. Uma vez que a justificação, ele trata da nossa posição, na santificação, o Espírito Santo, ele trata do nosso estado. E tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Tudo isso está dentro daquela caixinha de presente. O Senhor nos deu a oportunidade de participar da sua natureza. Você consegue compreender isso? Participar da natureza de Deus. Deus, ele está dentro de você. E você pode participar da natureza de Deus. Nicodemos chega cheio de teologia para Jesus. Jesus, tu és mestre vindo de Israel, e ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus vai dizer para ele assim, Nicodemos, e Jesus vai direto ao assunto, né? Nicodemos, vou dizer uma coisa para você, Nicodemos. Vou dizer uma coisa para você. Cara, você não pode entrar no reino e você não pode ver o reino sem que você nasça da água e do Espírito. Ele não conseguia compreender a revelação de Deus para a vida dele. E haveria uma necessidade de que ele nascesse da água e do Espírito para que ele pudesse ter acesso a essas revelações e o Espírito dele pudesse sendo vivificado e ele pudesse ter essa intimidade com Deus. Eu acho muito bacana porque quando o Espírito de Deus, ele toca no nosso espírito, gente, e o Espírito de Deus é santo, o caráter de Deus é santo, o caráter de Deus é santo. Quando ele toca no espírito do homem, os nossos olhos se abrem para uma realidade de cura, de salvação, de redenção, de transformação, de profundidade e intimidade com ele. Sabe quando você está lá na sua casa, às vezes você está lá na sua casa e você está chorando, você está gritando lá dentro do seu quarto, mas você abre a palavra de Deus. Eu vou voltar para a presença. E você vai para a presença de Deus. E você começa a abrir o livro de Salmos. E aí você abre no Salmo 23. E você começa a ler o Salmo 23. Os olhos cheios de lágrimas, chorando, pedindo, ah Senhor, vem ser meu pastor. Vem ser meu pastor. E de repente você olha aquele texto começa a ganhar vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele dá vida para esses textos, para essas letras, para essas palavras. E aí começa a ganhar vida aquelas palavras. E aquelas palavras começam a dar um novo ânimo para você. E aquela palavra começa a dar um novo ânimo. E você vai se restaurando. E daqui a pouco você vê, você está cheio de força. Mas o que está acontecendo ali? É o Espírito de Deus tocando no nosso espírito, gerando regeneração em nós. Aquele momento que a gente estava enfraquecido, abatido, o Espírito de Deus, ele vem com uma palavra. Sabe quando o pregador está ministrando aquela palavra poderosa e vem aquela palavra rema e nos pega no Espírito? Tem os pregadores que usam aquela expressão, sabe, nós precisamos ser pegos no Espírito. Mas o que é isso? Eu demorei a entender. É quando Deus, ele fala diretamente ao nosso coração, no âmago, no centro, no cerne do nosso espírito. E aí gera vida, e você é revitalizado, você é curado, você é restaurado. E Jesus vai dizer exatamente isso para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer da água e
do Espírito, para que você possa enxergar o reino e participar dele. É impossível participar dos benefícios de Deus sem ter nascido de novo. Não é só uma questão de nós levantarmos as mãos nos cultos e dizermos: olha, nasci de novo, tudo bem, é bacana. E eu acho bacana quando nós fazemos aqueles movimentos de evangelização. Quem quer aceitar Jesus? E começa 5, 10, 20, 30, daqui a pouco 50 pessoas, todo mundo chorando, aquele movimento do Espírito Santo. Tudo isso lindo, maravilhoso. Mas o que vai sustentar uma pessoa na graça é quando o Espírito de Deus toca no espírito dela. E o Espírito de Deus, ele é santo, e ele gera a santidade de Deus dentro do interior do homem. E o homem, ele nasce de novo. E agora ele é nascido do Espírito. Eu acho bacana a estrutura do livro de Romanos. Primeiro capítulo, Paulo vai fazer a introdução. Capítulo 2 e 3, ele vai falar a respeito de que todos estão condenados. Judeus, gentios, os moralistas, aqueles que batem no peito e são moralistas e dizem assim: ah, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus, não preciso de nada disso, porque afinal de contas eu sou bonzinho. Eles também vão passar por tempo de julgamento. A partir do capítulo 3, Paulo começa a falar que não existe nenhum justo sequer. No capítulo 4, ele começa a traçar, a fazer uma linha, da redenção da humanidade. Ele começa a contar a história de Adão, o primeiro homem que é nascido da terra, da carne. E ele fala de um segundo Adão que vem do céu. Esse é espiritual. Esse ele vem do Espírito. E é exatamente aqui que eu acho bacana, porque quando nós falamos que nós nascemos do segundo Adão, e Jesus, ele é o segundo Adão. O Adão, o terreno, ele pecou, ele caiu e transformou toda uma geração em pecadores. Mas o segundo Adão, ele veio do céu, ele é espiritual, ele é eterno, ele se entregou por mim e por você, e isso é graça, para que todos nós tivéssemos o benefício de ver e participar do reino de Deus. Mais do que ser um participante de igreja, mais do que ser participante de um círculo de oração, mais do que ser participante de um grupo de louvor, mais do que ser participante de uma família de fé, é ser participante do reino de Deus. E isso opera no Espírito, isso opera de dentro para fora, isso opera dentro do nosso espírito, e isso só pode ser gerado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Então a graça para mim, falar da graça sem a pessoa do Espírito Santo para mim, é como ficar tentando acertar o alvo e não conseguir acertar. Falar da graça para mim sem falar da pessoa do Espírito Santo, é como que se estivesse falando assim: olha, nós não precisamos dele, o que nós precisamos é só da graça. A graça é suficiente, ela é suficiente no que diz respeito ao acesso ao benefício, mas ela não é suficiente no que diz respeito ao andar em santidade e em temor na presença de Deus, porque isso somente quem vai gerar dentro de nós, no nosso coração, é a intimidade com o Espírito Santo. É a intimidade com o Espírito Santo que vai nos levar para esse nível de intimidade, de conhecer o coração de Deus e daquilo que agrada ao coração de Deus. E quando nós entendemos aquilo que agrada ao coração de Deus, você não quer agradar a outra pessoa. Eu não agrado mais a minha mulher mais do que procuro agradar o Deus a qual eu sirvo. Eu não procuro agradar o meu pastor. Vou falar do meu pastor. Agrada o pastor aqui, tá bom, gente? Por favor, tá bom? Não vou arrumar confusão para o pastor Eliseu aqui não, pelo amor de Deus. Mas eu sei quem eu tenho que agradar. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela está escondida em Jesus. É uma vida espiritual. Talvez aqui, a gente esteja olhando uns nos olhos dos outros aqui e você esteja bem. Mas talvez tem pessoas que entraram por aquela porta, mas estão com a alma abatida, estão entristecidos, estão abatidos. E sabe, a única pessoa que te conhece realmente por dentro é a pessoa do Espírito.
Sabe, falar de graça sem falar da pessoa do Espírito Santo, a gente pode correr para dois caminhos perigosos. Falar de graça sem falar da pessoa do Espírito Santo, o primeiro caminho é o caminho que nos leva a uma religiosidade legalista. Nós podemos, sabe, estar falando de graça e ir para um caminho de religiosidade e legalismo. Nós podemos estar falando de graça e podemos ir para um outro caminho, pastor Eliseu, que é para a libertinagem desenfreada. Só a graça, a graça é suficiente. E a graça ela é suficiente no que diz respeito ao acesso de todos os benefícios. E você tem o acesso a esses benefícios que Deus proporcionou para você. Você pode ser sim uma pessoa santa em Deus. Você pode ser sim uma pessoa transformada em Deus, em processo de transformação. Aquele pecado que eu cometia, agora não cometo mais. Sabe por quê? Porque eu sei aquilo que agrada o coração de Deus. Antes eu mentia, agora não minto mais. Antes eu roubava, agora não roubo mais. Antes eu estava adulterando, agora não adultero mais. Antes eu estava vivendo uma vida de pornografia, agora não vivo mais. Sabe por quê? Porque essa vida ela desagrada a Deus. E o Espírito Santo ele vai gerando a cura dentro do nosso coração, e o nosso coração ele vai se alinhando ao coração de Deus. Então, quando nós falamos de justificação e santificação, tudo isso é aspecto da graça. Tudo isso diz respeito a que a graça conquistou para nós, ao que Jesus conquistou para nós na cruz. Quando nós falamos de justificação, nós estamos falando de posicionamento. Nós estamos falando a respeito daquilo que Deus fez por nós. Mas quando nós falamos da obra de regeneração, que é uma obra que somente o Espírito Santo de Deus ele faz em nós, nós vamos falar de uma obra que Deus ele está fazendo em nós. É a obra que Deus está fazendo de dentro para fora. 2 Coríntios capítulo 3 vai falar a respeito da lei que foi escrito em tábuas de pedra. Moisés subiu ao monte, ele escreveu as leis, e ele desce do monte, com a sua face estava brilhando, cheio de um brilho assim, poderoso da presença de Deus. E quando Moisés ele desce do monte, e ele vem com as tábuas, ele coloca um véu no rosto. Você conhece isso, você sabe disso. Ele coloca um véu no rosto. Eu acho muito bacana essa ilustração. E as pessoas, quando elas iam olhar para Moisés colocava um véu. Só que o texto, eu acho muito bacana, se você prestar atenção no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, depois leia em casa, não dá tempo da gente ler aqui. É que aquela glória de Deus que estava estampado no rosto de Moisés, ela estava desaparecendo. E é por isso que ele colocava aquele véu. Não é por causa do brilho, mas é porque estava desaparecendo. E aí Paulo ele vai dizer assim: você imagine se naquela lei ela se revestiu de tanta glória, imagine isso. Agora você imagine nessa lei a qual nós estamos vivendo. Que lei é essa? A lei do Espírito. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 3. A lei do Espírito. Agora nós andamos na presença de Deus, não com o rosto encoberto, mas desencoberto. Nós andamos na presença de Deus com os nossos rostos, foi tirado a venda dos nossos rostos, dos nossos olhos, e nós andamos diante da presença de Deus, e esse brilho ele vai aumentando de glória em glória, ao ponto que nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos andando na presença de Deus, e nós vamos buscando a Deus em intimidade, em oração, quando nós vamos buscando a Deus, sabe, nesse vivo relacionamento que a graça trouxe para nós, nós temos a oportunidade de desfrutar
da natureza de Deus. Isso é graça. Não estamos mais desligados, nós estamos ligados, por isso somos filhos. João capítulo 1, versículo 12. Pois a todos quanto aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos de Deus. O Espírito Santo, Ele está falando dentro do seu espírito. Ele está falando dentro do nosso espírito. Sabe aquele dia que você não quer ir para dentro do seu quarto e você não quer orar? E o Espírito Santo, ele está ali falando, tentando te convencer. O trabalho do Espírito Santo é nos convencer. Ele fica ali, sabe? Vem para a minha intimidade. Vamos nos relacionar. Vamos construir algo legal junto. Vamos construir um ministério junto. Vamos construir uma família junto. Vamos construir uma vida de caráter junto. Vamos construir uma vida de santidade junto. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, tudo isso é impossível. Somente com a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós podemos viver essa vida de graça. Porque o Espírito Santo é Ele quem nos empodera para ser testemunha. Nós somos dependentes. Eu costumo dizer lá na igreja, pastor Eliseu, nós precisamos declarar a nossa dependência do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a declarar a nossa dependência da pessoa do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus que gera as transformações da nossa vida. Se por um lado a justificação, Ele nos posiciona, quando nós temos esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, é nesse relacionamento que os frutos vão se revelando e mostrando a intimidade que nós vivemos com Ele, os frutos do Espírito Santo. E isso é um fator da graça. Acessamos essa vida com Deus, acessamos essa vida da natureza de Deus a partir da pessoa do Espírito Santo, porque somos nascidos de novo, e o próprio Deus, Ele vai revelando o fruto do caráter dEle na nossa vida: amor, benignidade, paciência, amabilidade. Ele vai gerando o caráter de Deus em nós. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me mandou uma mensagem. Mas estava muito brava. E ela estava muito brava, pastor Eliseu. Ela estava muito brava. E sabe? E mandou uma mensagem assim para mim. E eu, na hora que eu catei a mensagem, eu comecei a ouvir. Ela estava muito brava. Eu falei assim, né? E aí, né? Você vem aquele negócio, né? Ou você fala assim: Espírito Santo, eu preciso de você agora aqui, Espírito Santo. Eu preciso da tua presença aqui, Espírito Santo. Primeiro eu vou orar, gente, eu aprendi isso. Primeiro eu vou orar: Espírito Santo, eu preciso da tua presença, Espírito Santo. Porque se eu construo algo na carne aqui, a gente sai brigando todo mundo junto. Mas se eu construo algo no Espírito, a justiça de Deus é estabelecida nesse lugar. E aí vem cura. E aí aquela pessoa começou a falar. E eu com mansidão. O próprio Espírito veio e falou ao meu coração: com mansidão. Vai com mansidão. E eu comecei a falar com mansidão com aquela pessoa. Ô fulano de tal, bom dia. Bem? Como é que você está? Estou vendo que você não está muito bem hoje. Mudei o tom de voz. O Espírito Santo de Deus trabalhando dentro do nosso coração. O que é isso? É a natureza de Deus, sabe? Fluindo através das nossas vidas, através do fruto. Então, quando nós pegamos aqui essa relação com o Espírito Santo, ele gera frutos. E esse fruto, ele é visível. A árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Gente, sabe, às vezes eu estou andando assim, estou caminhando assim com os irmãos, né, e eu vou observando algumas situações, algumas questões, e eu falo: Jesus amado, Jesus, como nós precisamos da tua presença nas nossas vidas, para nós não vivermos na carne, para satisfazer as paixões da carne, mas nós precisamos do teu Espírito para revelar o seu caráter através do fruto do Espírito Santo. Nem tudo o que estão fazendo na carne é do Espírito, e nem tudo o que estão fazendo pelo Espírito é da carne.
precisamos ter um discernimento claro do que é isso. Precisamos, sabe, um dos dons que nós precisamos para esse último tempo da igreja, é um dom que eu tenho falado na vida da igreja, é o dom de discernimento de espírito. Se por um lado em Atos dos Apóstolos o Espírito de Deus ele foi derramado sobre a vida da igreja, e de Atos no capítulo 1 até o final dele é falado da pessoa do Espírito, também foram feitas muitas reuniões com os pastores em concílios, perguntando: opa, esse aqui é do Espírito ou esse daqui não é do Espírito? Isso é de Deus ou isso não é de Deus? Isso agrada a Deus ou isso desagrada a Deus? Isso é do coração de Deus ou isso não é do coração de Deus? E aqueles homens, eles iam orar, eles iam para a presença de Deus. Não se levantava um diácono, não se levantava um pastor, não se levantava um missionário, sem que antes aqueles homens fossem para aquele lugar de oração, ter um contato com o Espírito de Deus, para que no seu espírito fosse gerado vida, e para que através da vida do Espírito, tudo aquilo que fosse feito, a própria vida de Deus estivesse no projeto. Então eles iam para a presença iam para a presença de Deus, e ali naquele lugar eles construíam, a partir do coração de Deus, os projetos missionários. E eles entendiam: olha, isso aqui é da parte de Deus para a nossa vida, isso aqui não é da parte de Deus para a nossa vida, isso aqui não agrada a Deus, isso agrada a Deus, então eu quero andar por esse caminho. Isso é graça. Deus nos deu a oportunidade de ser participante da natureza de Deus, nos deu a oportunidade de ter entendimento daquilo que agrada o coração de Deus e daquilo que desagrada o coração de Deus. Eu acho interessante que no caminho de Emaús, Jesus ele poderia ter chegado e ter feito como o noturno do X-Men. Olha, sou eu, estou aqui. Ele poderia ter feito isso. Existem outros textos, mas eu quero falar da palavra de Deus agora. Ele poderia ter aparecido lá como noturno, aparecer lá: olha, sou eu, estou aqui. Só que ele vai caminhando junto com os discípulos e ele não diz que é ele. Ele não fala que é ele. Ele vai falando do quê? Da palavra. Ô Jesus, ô fulano, você está perdido aqui, nem fala, nem. Eles não sabem que é Jesus, os discípulos de Emaús. Eles não sabem quem é. E eles vão dizer assim: viu, você está perdido aqui, você é o último cara que está sabendo das notícias que aconteceram. O Jesus, o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro, aquele que a gente achava que era o Messias, ele foi morto. Foi morto. Ele morreu. E aí Jesus, ele começa a perguntar para aqueles discípulos: viu, o que diz Moisés a respeito desse tal Messias que vocês estão falando? O que diz os salmos? O que diz os profetas a respeito desse tal Messias que vocês estão falando? E quando eles chegam na casa, eles entram para ceiar junto, para ter um tempo de alimento, para ter um tempo de mesa junto. Jesus desaparece. Eles olham um para o outro e dizem: olha, por acaso não ardia o nosso coração quando Ele expunha a palavra para nós? Porque o Espírito de Deus, Ele vai nos conformar à palavra. O Espírito de Deus, Ele vai nos conformar. A graça vai nos conformar à palavra, pastor Eliseu. Ele nunca vai nos tirar da palavra. Jesus poderia ter chegado, o próprio Jesus poderia ter chegado lá e dizer para eles: olha, sou eu. E Ele não fez isso. Mas Ele fez com que aqueles homens olhassem para as Sagradas Escrituras e aqueles homens conformassem as suas vidas àquilo que estava escrito. Olhassem para as Escrituras e falassem: realmente, esse é o Messias prometido. Ele está vivo e Ele está entre nós. Aleluia. Aspectos da graça. Não dá tempo de abordar tudo. Não dá tempo de falar de tudo. Sabe por quê? Porque nós recebemos um presente de Deus. Um presente tão, mas tão valioso. Tão valioso. E nós precisamos pegar esse presente, sabe? E guardar as 7 chaves. Sabe, nós estamos vendo nos últimos dias, sabe, a história da humanidade está se ligando à história bíblica. Os confrontos entre palestinos e judeus
do outro lado do mundo. A história bíblica está se entrelaçando com a história do mundo. E sabe, tudo está apontando que é para essa geração. Tudo está apontando e dizendo, olha, é para essa geração. Eu não posso afirmar, mas aponta, pastor Eliseu, é para essa geração. Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. O Cristo vem e Ele está voltando para resgatar os seus filhos. Quem são os seus filhos? Aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. Não é apenas uma credencial de graça, não é apenas uma credencial de filho, mas é uma vida crescendo aos pés do Pai e aprendendo com Ele na sua intimidade, conhecendo o coração de Deus. Essa vida, gente, ela tem o poder de transformar não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas que caminham junto conosco. Sabe, alguém às vezes chega para você ali, e tudo isso é graça. Alguém chega para você, cara, não estou bem, você pode fazer uma oração para mim, mas eu não sei fazer oração, pede para o pastor. A graça, ela nos empodera. O Espírito Santo de Deus empoderou os discípulos para que eles pudessem ser testemunhas, missionários às nações, e tudo isso é graça. É o favor que Deus fez, é o presente que Deus nos deu, para que a gente pudesse participar dessa natureza santa, gloriosa, e as pessoas e o mundo olhar para nós. Olha, existe um homem santo ali naquele lugar, existe uma mulher santa ali naquele lugar. Quando nós falamos dos aspectos da graça, a graça vai muito mais além do que nós imaginamos. Quando nós falamos de graça, nós falamos de uma graça não somente que salva, mas uma graça que transforma, uma graça que cura, uma graça que nos leva a depender do Espírito Santo de Deus. E você tem acesso a essa pessoa. Eu vou encerrar aqui agora. Você tem acesso à pessoa de Deus. Você sabia disso? O dia que eu descobri isso, gente, isso me empoderou. Isso me empoderou. E digo isso com muita humildade. Isso me empoderou. Parei de mandar mensagem para o meu pastor. Pastor, chorava. Ora para mim, pastor. Ora para mim, pastor. Por que é que eu preciso de um mediador se eu posso ir direto à fonte? Por que é que eu preciso? Não que a gente não precise de uma oração, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, vocês estão entendendo, está todo mundo entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Por favor. Mas eu tenho acesso direto à fonte. Eu tenho acesso ao trono da graça. Esse trono que está estabelecido de eternidade a eternidade. Ele é trono de santidade, ele é trono de justiça, ele também é trono de misericórdia, ele também é trono de graça. Eu tenho acesso à fonte. Então todas as vezes que eu estou com um problema, eu estou com alguma situação, eu corro aos pés do Senhor e começo a orar, e começo a buscar, e falo, Senhor, traz a revelação, traz a revelação. Vou testemunhar para vocês aqui, bem rapidinho, uma oração muito simples que eu fiz em casa. Eu saí de casa, estou passando por um tratamento renal, gente, cólicas de rim. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de cura, Senhor. Fui direto à fonte, Eliseu. Eu preciso de cura, eu preciso de renovação. Eu preciso que o Senhor me toque. Toque no meu espírito, na minha alma e toque na minha carne. Eu preciso de cura. Eu entrei dentro da igreja, não falei nada para ninguém. Para ninguém. O irmão Wagner chegou num cantinho ali para mim. Pastor, tem alguém da sua equipe, do seu grupo, dos irmãos aqui, que está com um problema de cólica, alguma coisa? Isso é graça. Isso é graça. É favor imerecido. Eu não mereço, mas isso é graça. E eu rapidamente, na hora o Espírito falou no meu coração, você acabou de orar para mim, lá dentro do seu banheiro. E foi dentro do banheiro a oração ainda. A gente ora nos lugares, né,
mais inóspitos do mundo, né? É o lugar que a gente ora. Eu estava orando. E quando eu entrei ali quietinho no meu cantinho, o Wagner chegou, pastor, assim. Eu falei, Wagner, ora por cura por mim. Subi no altar sem dor nenhuma. Aleluia. Isso é graça. Ele não toca só no nosso espírito, Ele toca na nossa carne. Ele toca na nossa alma. Ele tem o poder de curar as nossas emoções. Isso é graça, é favor imerecido. Nós não merecemos isso. O que nós merecíamos era o inferno. O que nós merecíamos é ser jogado naquele lugar onde foi feito para os demônios. Mas Deus, Ele nos ama com tanto amor que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem tenham vida e tenham vida eterna. Aleluia. Então Deus, Ele nos toca. Isso é graça, tudo isso é graça. Quando a igreja está ganhando gente para Jesus, isso é graça. Quando Deus está curando dentro da igreja, isso é graça. Quando Deus, Ele está revelando dentro da igreja, é graça. Tudo tem a ver com a graça. E a pessoa do Espírito Santo. Eu fico imaginando se o Wagner ele é desobediente à voz do Espírito Santo, irmão. E se ele é desobediente à voz do Espírito Santo? Não vou perguntar para o pastor Marcos nada, imagina, é coisa da minha cabeça. Mas aí sensibilizado, intimidade com o Espírito Santo. Ele vem, pastor Marcos. Isso, irmão. Está alinhado. O Espírito está alinhando. O Espírito está trazendo alinhamento aqui. Pode orar, irmão, eu recebo. E o Espírito de Deus está usando a sua vida para vir com graça na minha vida. Favor imerecido. Isso também é graça. Somos dependentes do Espírito Santo. Precisamos declarar a nossa dependência do Espírito Santo. Gastar tempo na presença com o Espírito Santo. Gastar tempo naquele lugar. Sabe, não é uma oração de 5 minutos, de 10 minutos. Mas gastar tempo chorando, pranteando, contando as nossas mazelas e os nossos problemas. Dizendo, olha o Espírito Santo, eu preciso de você. Eu não sei viver a graça sem a tua presença. Viver a graça sem o Espírito Santo é uma desgraça. E não é palavrão isso. Viver esse tempo de graça sem o Espírito Santo de Deus é uma desgraça. Mas quando nós entramos nesse lugar e nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo, nós começamos a experimentar todos os benefícios de Deus na nossa vida. Aí nós temos uma direção. Nós andamos mais por vista, mas andamos por meio de fé. Aí nós somos empoderados. Aí a palavra diz assim: quando você colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe, a palavra se torna viva e a sua fé, ela é vivificada. Sabe, eu tenho visto tantas pessoas dentro da igreja com a fé morta, com a fé, sabe, destruída, com a fé sem nenhum alicerce. Mas quando a gente anda na presença do Espírito Santo e a gente começa a andar nessa intimidade, o Espírito Santo ele começa a criar, sabe, a palavra dentro do nosso espírito. E toda aquela palavra que era só letra, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Ela começa a se tornar verdade dentro de nós. E a nossa fé, ela vai crescendo. E a nossa fé vai crescendo. Ah, o irmão está enfermo, então eu vou orar por ele e ele vai ser curado, porque a palavra de Deus não pode mentir. Não é porque eu tenho poder, mas é porque o Espírito Santo de Deus está gerando vida dentro de mim através da palavra. E isso não é mérito meu, mas é graça. É graça. É a graça de Deus operando através do Espírito Santo e usando a minha vida. Então eu me torno um instrumento e não uso o Espírito Santo para o meu benefício, mas sou usado para o benefício do reino e a justiça de Deus. Aleluia, aleluia. Então o Espírito Santo ele vai gerando isso dentro de nós. Ele vai nos enriquecendo, Ele vai nos amadurecendo. Passamos muito tempo, nós crescemos, sabe, 20, 30, 40 anos, 50 anos dentro das nossas igrejas. Por favor, não me entenda mal, mas sabe, tanto tempo, nós crescemos, nós envelhecemos, mas nós não amadurecemos na intimidade com o Espírito Santo de Deus. Um dos principais fatores da graça
E isso está disponível a todo cristão, a todo homem que quer ter intimidade com Deus. Mas nós fazemos da pessoa do Espírito Santo uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, uma pessoa com quem nós não podemos nos relacionar, porque Ele é Deus e eu não posso ter relacionamento com Ele. Não, meu irmão, o Espírito Santo Ele está dentro de você. Ele está aí dentro de você. Você pode ter intimidade com Ele. Comece a partir de hoje, 10 minutos. Se você já ora 1 hora, tudo bem. Mas se você não ora, comece 10 minutos. Faça um propósito. 7 dias, 10 minutos na presença do Senhor. Com a Bíblia aberta. No livro de Romanos, leia o livro de Romanos inteirinho. Inteirinho. Estou lendo o livro de Romanos, por isso que eu estou dizendo. Estou lendo o livro de Romanos. 10 minutos. Passou um mês, 20 minutos. Passou 20 minutos, meia hora. Passou meia hora, vai para 1 hora e fica nesse lugar de presença. Você vai ver o que Deus Ele vai revelar para você. Você vai ver o que Deus Ele vai gerar de transformação na sua vida. Você vai ver como a graça de Deus ela vai estar viva dentro de você, operando para a salvação e não para a destruição. Não uma graça barata, mas uma graça que gera salvação, uma graça que transforma, uma graça que nos une à eternidade com Deus. Eu quero orar por você. Coloque-se de pé.